Olá para você que acompanha mais um podcast Radionet. Eu sou Jennifer Souza e aqui na nossa bancada hoje a gente recebe do Spotify, do YouTube, do Instagram para cá Renato Torquato, que vai falar um pouquinho para a gente da sua vida, da sua trajetória com a arte, com a música, com as suas composições, com os seus sonhos que ele expressa em melodias simbólicas, singelas, que para ele significam muito, né? Então, Renato, que prazer receber você aqui no nosso podcast Radionet. Prazer é todo meu, Jennifer. Muitíssimo obrigado. Então, a gente quer saber como começa tudo isso, onde começa o Renato com as músicas. Como surgiu a sua relação com a música? Bem, a minha relação com a música começou primeiro, antes com a arte, né? Primeiro assim com o desenho. Então, na escola já de pequenininho, assim como é de comum, eu tive contato com o desenho, né? E eu amava, era o meu passatempo predileto, era desenhar. Então, depois do desenho, já no começo da minha adolescência, eu tive contato com a pintura em tela, né? Pintura a óleo. Que meu pai me colocou no curso, me via desenhando, gostava, né, dos meus desenhos. Então, eu passei um tempo sendo aluno do Luiz Carimai, que foi um grande artista plástico aqui da região do Cariri, né, que já partiu. E o pouco tempo que eu passei com ele foi muito inspirador. Foi muito, mas muito aprendizado mesmo. E aí eu passei a fazer telas, era uma forma de me expressar, né? Era Foi um momento muito marcante para mim, ali no começo da minha adolescência, meus 12 anos mais ou menos. Então, nesse mesmo período de 12 anos, ali no ensino médio, através de alguns amigos, eu fui conhecer o rock. Então, aí através desse conhecimento com o rock, foi um universo que se abriu assim. Acho que a fase da adolescência, aquela coisa da revolução, de mudança. Então, o rock tem muito essa bandeira, né? Esse movimento. E o rock não é só música, ele é um movimento, né? Social, político. Então, partiu daí. Então, o rock veio muito antes disso tudo, porque meu pai, né? Eu queria já aqui mandar um beijo, um abraço para toda a minha família, meu pai Francisco, minha mãe Aurenisa, né? Minha rainha, minha esposa Aline, meu filho Ravi, meu irmão, minha cunhada, todo mundo, Riazinho, toda a minha família. Então, começou com a fita do meu pai. Então, o rock na minha vida começou através da fita cassete do meu pai, que eu pegava a caneta, a gente girava para poder voltar. E essa fita do Raul Seixas, que ele pediu a rádio local lá, né, fazer uma seleção e tal. Então, eu ouvi essa fita todo santo dia, como se fosse a primeira vez, as músicas do Raul Seixas. Então, eu nem sabia o que era rock, mas já estava curtindo rock. Então, pequenininho, criança, né? Para meu pai, Raul Seixas foi uma fase, né? Ele Sim, admira o sim. Raul Seixas, ouviu muito por um certo tempo da geração, marcou a geração dele. Mas para mim marcou até hoje. Me marca até hoje, tanto que eu tenho, além do meu trabalho Renato Seus Contos, onde eu componho, canto, né? Divulgo meu trabalho. Tem uma banda também chamada Banda Metrolinha 743, que é uma banda tributo Raul Seixas, onde ali a gente toca somente Raul mesmo. Então, assim, minha história com a música, com a arte, com o rock, Ela começa muito cedo, né? começa daí. E ela começa dentro do âmbito familiar, né? Porque o teu pai ele te engajou a começar, como você disse, com os desenhos, com a pintura, e logo em seguida Incentivou isso. ele incentivou. Ele também ele tem a arte como Sim. hobby. Ele não é, vamos dizer assim, um artesão, sabe? Ele não vive da arte. Não, ele é Uhum, professor, né? Ele é geógrafo, mas ele, assim como eu, é apaixonado por arte, uhum. por poesia. Ele é fã do Patativa do Assaré. E ele também gostava de fazer uns textinhos, rascunhos, que eu também comecei com rascunhos para depois avançar para a música. Então, e também ele fazia assim arte sim, só que não de uma forma assim, sou artesão, não, mas ele criou muita coisa. Meu pai foi um dos pioneiros na venda de quadros religiosos lá na Matriz, em Juazeiro do Norte. Então,
acho que até hoje em dia tem muita casa aqui no Cariri que tem aquele quadrinho com aquela estruturazinha de madeira e aquela foto colada e um plástico esticado, grampeado. Pronto, ele Sim. fazia esse tipo de quadro. Então ele ganhou por um tempo a vida, nos sustentou fazendo esses quadros bem religiosos, né? Então é uma arte, não deixa de ser Sim, uma sim. arte, porque tem todo um cuidado. Depois dos quadros, ele fez capelinhas, então nunca se tinha visto na Romaria de Juazeiro aquelas capelinhas, que é uma basezinha de madeira, aí tem um telhadozinho assim, e umas pedrinhas, aí, né, coloridas, às vezes todo verde, às vezes todo marrom, e um santinho dentro. Pronto. Ele não sei onde foi, ele viu isso. Eu não sei se ele viu de um grande e pensou, vou fazer um pequeno. Então meu pai também mexe com arte. Que legal. Só Então não, começa só tudo não da se vê família, como né? artista, Uhum. mas ele também mexe também. É mais como um hobby dele, então. Hoje em Isso, dia é mais isso. um hobby. Então a Exatamente. arte dele é mais silenciosa, né? Uhum. Como a gente pode chamar assim, e a sua já é mais expressiva verbalmente, né? Você também gosta muito de poesia. Sim. E o que significa a poesia na sua vida para você? É, a poesia, para mim, ela é realmente um desabafo, é um refúgio, né? E eu não me considero poeta, sabe? Mas porque dentro da poesia, dentro do universo da poesia, existe várias formas, né? É um mundo muito livre, por isso que eu amo arte, Uhum. porque traz essa sensação de liberdade, né? Que não é só uma sensação, realmente Sim. a gente fica livre para ser quem a gente é e falar o que a gente quer fazer, fazer o que a gente quer fazer, né? Às vezes nem sempre a gente pode se expressar, né? Às vezes uma dor, um momento assim que você precisa falar com alguém e você não sabe exatamente o que falar. O que é que eu vou falar? Eu estou sentindo alguma coisa que eu não sei Para explicar, outra mas pessoa a gente não sabe, mas não às vezes sabe para a mais. gente mesmo, e aí onde a gente acaba se comunicando com outras pessoas, né? Sim, sim. E com a Então, arte, né? Então, o que você acha que mais inspira? Porque além das composições que você tem, né, que você junta melodia e poesia e faz essa obra, o que você acha que também inspira para fazer a arte? É mais um sentimento bom de felicidade ou é aquele momento singelo da tristeza ou silêncio? para mim, funciona da seguinte forma: a, a escrita, né, os textos que são rascunhos meus ali, que alguns viram música, que alguns se tornam música, são visões das coisas da vida. Então, das coisas do mundo, dos sentimentos, realmente são sensações, independente de se eles vêm de felicidade, como você falou, ou de tristeza, ou às vezes a gente até inventa um sentimento que a gente não está sentindo na hora. Então, o artista ele tem isso, né? Às vezes a gente está triste, mas queria estar feliz. Aí vai compor uma música feliz, estando triste, interessante. Aí às vezes a pessoa nem ouve a música e nem imagina como foi que ela nasceu. Aí depois o artista vai falar como compôs e diz, como assim? E às vezes é o contrário. Então, tudo isso para você é a vida, né? É a vida, a arte é a vida. A arte é a vida. A arte são formas de falar da vida, né? São interpretações da vida. Eu acho, né? Mas realmente, realmente é a forma como. É aquele olhar perspicaz, né? É ir além do que tudo que tá ali mostra. É você ver Olhar essa além. tela e ver, caramba, tudo isso, todas essas cores formam um cenário, né? A gente avaliar um todo com o nosso ponto de vista. Sim, assim também como está muito próximo. A arte, para mim, é um olhar além, mas também é um olhar muito próximo, né? Às vezes de uma conversa que a gente teve com algum amigo, às vezes com uma coisa que a gente quer dizer diretamente para algum grupo, para alguma pessoa mesmo, para algum sentimento. Ah, eu quero dizer algo para meu próprio sentimento, para que, sei lá, ou ele me deixe ou ele me abrace. Então, eu acho que é isso, a arte está muito próximo e ela também pode estar além. Aí é um mundo, a arte é um monte de possibilidades. Então, a música é um universo que eu me apaixonei. Tanto que eu acabei deixando o desenho e a pintura em tela nesse começo da adolescência de lado
para focar na música, porque eu comecei a escrever alguns rascunhos sobre coisas do mundo, coisas da vida, e aí eu achei interessante, eu disse, mas caramba, eu queria tanto transformar esses textos em música, mas eu não sei tocar, não sei criar música. Aí minha mãe me deu uma guitarra com 15 anos. Eu passei um ano com essa guitarra só tocando nas cordas sem saber. Então eu consegui revistas de cifras, de partitura. Pesquisava na internet também. Eu queria tocar muito, aprender essa música aqui do Zé Ramalho. Aí eu ia lá, do Raul, né, do rock, Legião Urbana. Aí eu ia lá. Aí, E no tá. final conseguiu? Não, passei um ano sem saber tocar. Só tocando nas cordas, mas eu ficava maravilhado com o som do Mi. Do Mi. Depois de um ano, aí os caras da escola, Renato, bicho, tu canta legal. Eu disse, mentira, tu não canta não. Mas bom, mas eu quero cantar, vamos. Aí a gente montou a primeira banda de rock, eu com 15, 16 anos, Alfa Ômega. Uma brincadeira de escola ali, de amigos. Então, nessa brincadeira de amigos, eu peguei um texto que eu escrevi, que era até uma música romântica, e um amigo meu, né, o William, ele puxou um dedilhado e aquilo me lembrou, cara, eu acho que cabe aquele texto lá. E quando eu fui ver, eu estava cantando aquilo que eu escrevi em cima do que ele estava tocando. E aí, a partir daquela música chamada Água e Fogo, foi minha primeira composição, como música, né? Não foi meu Sim. primeiro texto, mas foi minha primeira música, né? Eu disse, caramba, eu consegui. Aí pronto, aí daí foi Renato, e acontecendo. quando isso ficou sério na sua vida? Não, não dizendo que não é, mas de uma forma em que você viu que isso poderia ser mais que, entre aspas, uma brincadeira, sabe? Algo para você passar o seu tempo. Quando deixou de ser um hobby. Eu acho que a partir do momento em que eu tive coragem para criar o Renato Seus Contos, que é meu trabalho atual, né? Renato Seus Contos é onde eu mostro realmente os meus textos, minhas músicas, né? Minhas composições. E ali, a partir dali foi onde eu comecei a trabalhar melhor o meu material, minhas fotos, as minhas gravações, editais. Como foi que nasceu, Renato, e seus contos? Renato Seus Contos nasceu em 2018, após algumas frustrações com banda, porque eu, desde os 15 anos, né, eu cantava naquela banda, né? Aham. E de lá até 2017, mais ou menos, eu amava o universo da banda, essa coisa de banda. Ah, que banda só funciona se for banda. Comigo, eu dizia, né? Aham. Não estou dizendo no geral. Ah, mas eu só funciono se for com banda. Porque eu não me via levando um trabalho musical muito à frente, Renato. Me mostrando, me apresentando como eu estou aqui agora. Renato, né? Era mais essa coisa de dividir funções e de dividir um único nome mais que representava uma banda. Mas aí, de acordo com algumas coisas que aconteceram, que são extremamente normais, cada um tem um projeto pessoal, né? Que deixou alguns amigos deixaram a música mais de lado, a banda de lado, e aí eu disse, quer saber, eu vou continuar insistindo, né? Claro que também no meu trabalho e tudo, mas era algo que tinha dentro de mim que dizia, não consigo deixar a música. Às vezes eu consigo deixar ela um pouco de lado porque hoje em dia a gente vive uma vida com tantas atividades, né? Trabalho, Sim, sim. família, tantas responsabilidades, que eu não vivo só da música. A música é uma forma que eu tenho de refúgio, de me expressar, né? E também de tirar uma renda, porque eu toco, né, na noite. Mas eu tenho trabalho e tudo. Então, assim, essa coisa de conciliar as coisas é um desafio muito grande. Principalmente hoje em dia que é tudo corrido, né? A gente precisa estar sempre ligado, a gente precisa estar sempre atento. E as pessoas, né? Você escreve músicas também, né? Tem algumas de sua autoria Isso. que puxam para essa complexidade, né? As pessoas, elas podem muitas vezes não se dispor a entender essas letras mais complexas. Não é o que a gente vê, pelo menos no auge, vamos dizer assim, no top 1 do Spotify, né? Essas músicas complexas, com significado e com várias formas de interpretação. Mas nesse seu álbum, você tem 9 músicas, né? Esse álbum ele é composto de 9 músicas. Isso. Quer falar um pouquinho dele pra gente? Sim, sim.
Atualmente, eu estou trabalhando no álbum chamado As Releituras de Renato. Então, esse álbum, ele vai ter 9 faixas, né? No momento, eu estou trabalhando música por música, né? Por várias questões. Essas que eu falei, questão de trabalho, família. Então, financeiro também, porque não é barato. A gente que é artista independente, a gente rala pra caramba, a gente tira do bolso, a gente corre atrás de show, a gente faz show, pega o cachê, injeta no nosso trabalho, uma parte dele vai para nossas contas também. Então, é isso, esse universo é muito desafiador, mas como eu disse, eu não conseguia parar. Então, eu disse, não, eu não vou parar. A música é muito importante para mim, ela é um refúgio. Ela faz parte da minha essência, então eu nunca parei com a música. Então eu primeiro fiz os meus 2 primeiros EPs, né? Eu tenho 2 EPs lançados. O primeiro, Renato Seus Contos. Depois do Renato Seus Contos, eu gravei 2 singles, chamado O Peso do Trovão e Barnabé. Barnabé foi no tempo da pandemia. Então, depois da pandemia, veio o meu segundo EP, Dias Iguais, que ele é um EP mais elétrico, mais rock and roll, inspirado por esse cara aqui. Raul Seixas, que eu ouvi muito Raul na pandemia. Ele me sacudiu assim, "Ô, Renato, acorda." E através dessa sacudida nasceu o Metrolinha 743, né? Sim, mas voltando. Depois do segundo EP, aí eu comecei a pensar, eu acho que eu vou trabalhar agora no álbum de releituras, porque era algo que eu já fazia desde o tempo das bandas, que surgiu a partir a primeira poesia foi do Pedro Bandeira. Então, as releituras de Renato, por que esse nome? Porque são releituras de poesias. Então, através da leitura que eu fiz de alguns poetas aqui da região, em meio a essa leitura não foi nada programado, tipo, gostei dessa poesia, vou musicar. Não é assim que funciona, pelo menos comigo, mas o Pedro Bandeira foi o primeiro que eu homenageei, né? Teve um pedido do Daniel, meu amigo Daniel, ele disse, Renato, vai ter um evento em homenagem ao Pedro Bandeira. Vai ser um evento aberto, numa praça lá no Franciscanos. Queria que você participasse. E tem essa poesia aqui. No Pedro Bandeira aconteceu assim, né? Mas nas outras não. É muito natural o processo. Mas no Pedro Bandeira aconteceu. Ele só tem essa poesia chamada aqui, ó, Segue de Amor. Tá? Ele me deu uma poesia. Faz alguma homenagem para ele? Só que ele não disse como, se era música, se era recitando, se era... Aí eu peguei, tá bom. Aí eu fui ler, cara, eu fiquei Maravilhado. foi assim, eu fiquei, nossa, que profundo, que lindo essa poesia. E deu vontade de pegar o violão. Aí eu peguei o violão e coloquei alguns acordes e rapidamente saiu a música. E assim, eu não tinha nada de álbum na mente naquele tempo. Era ainda tempo das bandas, não existia Renato e Seus Contos. E aí eu fiz a homenagem para ele, foi um prazer fazer a homenagem em vida ainda, né, para ele. Ele já partiu, o mestre Pedro. Pessoa incrível, inteligente, educado, fino, fino, um cara incrível, muito querido. E eu fiz essa homenagem para ele lá, juntamente com a banda, e depois eu vim homenagear ele no programa dele, Na Boca da Viola, que ele tinha, né, na TV Verde Vale. E no dia, eu até levei o violão, a gente fingiu que eu ia tocar, mas a gente preparou um clipe. E o clipe era vídeos e fotos da vida dele, da esposa dele, porque Segue de Amor é uma poesia que ele fez para a esposa dele. É uma Caramba, que declaração de legal. amor. Eu achei aquilo muito massa. Aí, a gente fez essa homenagem para ele e eu pedi autorização para ele para poder levar a ideia da música para o estúdio. Sim. Todas as músicas que estão nesse álbum, primeiro tem esse contato de eu mostrar, então de me mostrar para o poeta e ele me autorizar, né? Eu espero que ele goste aí. Graças a Deus eles estão gostando e estão autorizando, né? Então aí daí sim eu parto para estúdio, para gravação. Então Pedro Bandeira, né, que um dos livros dele, Segue de Amor, foi o pioneiro desse trabalho aqui, que me instigou a fazer isso. Então, surgiu a primeira, mas eu não tinha ideia de álbum. Depois, em meio a leituras dos livros dos meus amigos e de outros poetas de eventos culturais que eu fui participando, como Edésio Batista também,
que eu conheci num evento cultural itinerante do Ceará Diverso, né, do Vandinho. Então, em meio à leitura, que é a segunda música do álbum, foi surgindo músicas. Então esse álbum ele vai ser mais cultural, né? É mais de coisa que você gosta. Você vai retratar, né, com as suas melodias, Isso, as palavras que você gostou de todos os livros que você leu, esses livros de poesia. E dá para ver que você tem um olhar perspicaz, né, para essa parte da nossa cultura. Você é daqui da região, você é de Juazeiro do Norte e você se apropria da cultura. Dá para ver que você gosta. Você isso, sempre sim. teve esse olhar para a cultura, para coisas que são da nossa região. Eu sou um observador. Eu amo Cariri, né? Amo Juazeiro também. E eu fico impressionado com a riqueza que essa região tem de várias coisas, entre elas a cultura, né? Então, eu sou apaixonado, vou descobrindo, né, cada vez mais movimentos artísticos, seja na música, no teatro, na cultura, em várias movimentações culturais, religiosas, né, que tem aqui no Cariri. Então, eu gosto de conexão, de conexões. Então, eu gosto de conectar as coisas. Então, eu amo rock. Eu amo música, assim, primeiro a música, porque eu gosto de vários estilos musicais, mas principalmente o rock, né? E a MPB também. O rock ele tem um significado para você, Sim, sim. além De das. atitude, né? De expressão, então, de, de mover realmente, quebrar muros, fazer pontes. O rock ele traz muito isso, né? Ele é muito direto nas suas. É muito raro um rock ele ter aquelas palavras subjetivas, aquele duplo sentido de você tentar imaginar o que isso significa, porque ele é sempre muito direto. Então, esse é o significado para você, né? Esse potencial de Sim, de ser energia. objetivo. Sim. E hoje eu acho que a gente está vivendo dias que a gente precisa ser mais objetivo. Então, o Infelizmente, rock, não dá para ser tão perspicaz, né? às vezes, não, né? É muito bom ser Sim, sim. também. Então, é muito bom quando a gente consegue, então, realmente conectar as coisas e equilibrar as coisas, né? Ser perspicaz, né? Quando dá para ser. E quando não dá, ser objetivo. Então, o rock, ele tem essa energia que contagia, que às vezes nos tira de uma situação tá para baixo, ele pá, nos levanta, nos acorda, né? Vamos, levanta, vamos, né? Como dizia o Bob Marley, né? Get it, stand up. Ele do jeito dele, né? No reggae, né? Então é isso, é um movimento. O rock não é só música, ele é um movimento. Tem todo um universo. Então, dentro do álbum não tem só o rock. Então tem o rock, mas tem elementos regionais do Nordeste, do Cariri, que eu também amo, né? Vou citar aqui o Luiz Gonzaga, né? Que para citar essa energia. Sim, sim. Então, as releituras de Renato é essa mistura. Essa mistura é onde eu levo alguns poetas, seus textos, né? Suas essências, e eu faço essa mesclagem com a minha interpretação. Porque quando a gente lê uma poesia, pode ser que aquela poesia ela chegue para mim de uma forma, mas para você, a mesma poesia chegue para você de outra forma. Então a poesia tem esse poder, a música tem, a arte tem esse poder, né? É um mundo de possibilidades. Então ela chega para mim de uma forma e se transforma em música. E aí uma música tem um estilo de rock tal, outra música já tem outro estilo de rock, porque eu gosto de vários estilos dentro do rock, não de um estilo só. Gosto de estilo também de música brasileira. E tem elementos também de instrumentos, certo? Na primeira música, que é em homenagem à saudosa Joseni Lacerda, eu trouxe aqui um cordelzinho dela e eu gostaria até já de aproveitar para mandar um salve para ela, a querida Joseni Lacerda. Um beijão. E presentear vocês aqui do podcast, que é um Nossa, presentinho para muito vocês. obrigada. Um dos cordéis dela. Eu gostaria de pedir para você recitar uma dessas poesias. Sim, faço sim. Esse aqui se chama Certas Dores, autora Joseni Alves de Lacerda. A sua preferida, a sua preferida. Eu vou citar essa e depois vou citar a minha preferida, que é a primeira música do álbum. Tá. Tá bom? Então eu vou fazer uma
Uma breve apresentação desse cordel dela aqui, tá bom? Uma apresentação. Certas dores, certos amores, certas flores, certos sabores precisam de um certo modo de dizer. No entanto, é certo que apresentar uma obra de José Nilo Lacerda é quase uma catarse na incerteza da escrita. De certo, não há porto seguro nesse dizer, uma vez que mergulhar nessa obra específica não foi tão simples, ainda que belo. Joseni me desperta a arte, a vontade de, assim como ela, dizer ao mundo sobre meus recantos mais sutis do ato de sentir. E foi o ato de sentir e dizer tantas dores certas e incertas ao longo de um modo de ser e estar no mundo, que me trouxe de presente, neste finalzinho de ano atípico, a oportunidade de falar, na sala de estar desse cordel, sobre os encantos da Casa Arte Azul, de Joseni, nomeado Certas Dores. Então, uma pequena apresentação desse cordel que é presente para vocês. Muito obrigada. A gente fica muito feliz com esse presente, porque eu, particularmente, eu gosto muito de poesia, eu escrevo muito também, mas eu escrevo só para mim, sabe? É mais um hobby. E aí eu já ganhei um concurso com isso. E eu gosto da ambiguidade, porque Maravilha. por mais que na poesia você queira ser específico, mas os sentimentos não te deixam ser tão específicos assim, né? Nem sentimentos são tão específicos. E agora, mostre pra gente o que foi que te inspirou a escrever uma das músicas, né? Que Certo. uma dessas poesias está aí, né? É isso. A primeira música desse álbum que eu estou trabalhando se chama Na Kombi de Antônio e Gino. É um outro cordel, né, da mestra Joseni Lacerda, em que ela homenageia o Antônio e Gino. Então eu não conhecia o Antônio e Gino, fiz a leitura do cordel e aí passei a conhecê-lo no cordel, né? E em meio a essas leituras, eu estava lendo os cordéis dela, então nesse cordel me veio melodias na leitura. E ela dizia assim: o Cariri todo atesta a tradição, cultura e arte em quem faz a sua parte. Num toque, transforma em festa. E Gino se manifesta e assume nobre papel, pois na vida é bacharel. Da leitura fez seu hino. Na Kombi de Antônio e Gino tem um mundo de cordel. Instruidoso e menino. Na Kombi de Antônio e Gino tem um mundo de cordel. Caramba, que legal. É muito bonito, é muito bonito. E eu inevitavelmente consigo ver essa ambiguidade, sabe? Ele se emociona e ele demonstra toda a sua afeição, né? Exatamente. Aí eu passei a conhecê-lo, foi um prazer para mim, que eu já conheci a Josene através do meu amigo Tiago Nascimento, que me fez um convite para participar de um lançamento do livro de poesia dele, do Tiago, na casa dela, porque lá é um espaço cultural onde tem vários eventos que acontecem na casa dela, né? E através desse convite eu conheci ela pessoalmente, e aí foi onde eu fui me aprofundar na leitura dos cordéis dela, né? E saiu essa música mais recente, né? A do Pedro Bandeira foi em 2016, mais ou menos. Essa já foi agora mais recente, eu acho que está com um pouco mais de 1 ano, 2 anos. Só que o texto, o conteúdo que tinha nesse cordel dela, eu vi uma forma de apresentação muito massa para esse álbum. Porque a primeira palavra é o Cariri. Já começa com o Cariri, todo atesta a tradição. E aí vai falando o quê? Da leitura. O refrão fala da leitura, sobre esse hino. Sim. Então eu pensei, vai ser a primeira música do álbum. Então eu peguei, juntei uma grana, fui juntando, aí peguei do meu bolso e gravei a primeira canção como uma demonstração para meu público. Para todo mundo ver o que seria um pouco das releituras de Renato. E aí sim, eu fui dando sequência aos outros poetas que eu já tinha musicado, assim, algumas poesias. Então dá para ver que você se apropriou da cultura, né? Você foi a fundo, você buscou, você viu ali o Exatamente. que realmente faz parte da gente, o que é que faz parte da nossa região e trouxe tudo isso para os seus versos, para as suas canções. Mas eu quero saber
Se fosse diferente, Renato. Vamos pensar se fosse diferente, se fosse em outro lugar, se você tivesse outras figuras de inspiração. Você acha que você seria o que é hoje e escreveria com outras inspirações se você fosse de outra região e não do Nordeste? Você acha que nascer aqui, ser nordestino, ser do meio de tudo, né? Que o Juazeiro ele junta tudo ali, Crajubá, a Uhum, gente vê que é uma região de muita cultura. uhum. Você acha que seria diferente? Eu acho que essa vontade, né, de conectar as coisas, de ver essas coisas em música, eu acho que não mudaria. Eu apenas estaria mudando os personagens. Sim. Porque eu acho que eu sou muito de observar o meio onde eu estou, e às vezes eu estou numa viagem e faço uma música em outro estado, pelo um sentimento que eu tive lá nesse estado, de conhecer esse local. Então eu acho que não. Acho que só mudariam as figuras, mas as figuras são daqui, porque eu sou daqui e sou apaixonado pelas coisas que eu observo que estão ao meu redor. Então, acho que não mudaria, não. Mudaria um pouco o conteúdo. A arte, ela Mas vive em você, né? isso, acho que isso ficaria vivo ainda, sim. E o nome do álbum eu achei interessante, né? Porque você traz obras de outros artistas, mas você não se exclui de tudo isso. As releituras de Renato, como surgiu o título para esse álbum? Eu pensei bastante realmente sobre esse título, porque eu já tenho um trabalho solo, né, desde 2018, chamado Renato e Seus Contos. Então, Renato e Seus Contos, eu nomeei assim, porque os contos eu tô querendo falar das minhas histórias, das minhas visões, né? E aí eu vou e faço músicas sobre isso. Aí eu pensei, mas o trabalho de releituras não foi eu que escrevi. Então não pode ser Renato e Seus Contos, porque não são minhas histórias. São as histórias deles, são Deles. as visões deles, né, dos poetas. Então aí eu pensei, como é que eu vou nomear? Será que eu vou criar uma outra banda para fazer essas homenagens? Aí eu, não, então eu transformei numa extensão do Renato e Seus Contos. Então é um álbum que está ligado, relacionado a Renato e Seus Contos, porque sou eu que crio as melodias na forma de Sim. cantar, né? Aham. Mas é até importante eu frisar que eu não mudo o texto da poesia. Eu não mudo nenhuma vírgula, nenhuma palavra. É Porque tudo preservado, né? eu gosto de preservar como eles escreveram, como eles viram o que eles estavam fazendo ali. Aí, às vezes, acontece como aconteceu no da Paloma, Vida Real. Paloma a Israeli, poeta, que também está nesse trabalho, né? De Juazeiro. O final da poesia, então, o último verso, me causou um clímax que eu vi como um refrão. Então, eu só Inverteu e. invertei só isso. Mas o texto não. O texto. E às vezes é desafiador, porque tem umas que é bem mais fácil de concluir a música. Já outras, Porque você tem que se porque tem que adaptar a. finalizar o acorde para entrar o refrão. Aí às vezes não terminou o que tem que ser dito. Aham. Só que é interessante porque eu vou buscar uma forma de fazer acontecer. E essa forma de fazer acontecer traz um diferencial. Foge do padrão. Então, eu tenho dificuldade porque eu estou querendo botar um padrão. Então, quando eu vejo esse padrão me dificultando, eu digo, opa, que legal, vou usar a dificuldade a meu favor. Então, eu busco um outro caminho para fazer a música acontecer e ela traz uma originalidade naquilo. Então, eu vi uma forma de, que legal, eu vou usar a dificuldade a meu favor. Então, ela acaba virando uma coisa original. É muito Porque se bonito. diferencia de uma música para outra, entendeu? Aham. É muito bonito ver que esse processo todo para você aparentemente é algo que você gosta de fazer, né? Se eu pudesse fazer só Desde, isso. Seria tão desde bom. poder compor, desde poder juntar ali as duas coisas, juntar Uhum. as poesias com a sua melodia. E isso é muito bonito. E a arte, Gratidão. ela traz muito isso, né? De ser bonita. Seja lá o que ela signifique, ela sempre vai ter esse lado bonito dela. Renato, teve algum momento em que a arte ela te salvou?
na pandemia. Na pandemia, como foi? A pandemia foi tenso para todo mundo, né? Para Acredito todo que foi mundo. muito complicado. Foi um momento realmente exaustivo, Foi. mentalmente, fisicamente, né? E espiritualmente. A gente recorreu muito a essa viagem para dentro de si, Sim, sim. né? Então a gente se apegou cada um às suas crenças, né? Às suas formas de desopilar. Então a música foi a minha forma. Então a música foi o meu refúgio. A minha família também, né? Foi o meu refúgio. Mas a música já era uma forma de introspecção, assim, para mim, né? Mas aí foi não vou dizer assim que me salvou, não vou usar Aham. essa palavra, mas eu vou usar assim que me ajudou, assim, a relaxar mais, né? E até interessante eu falar, eu voltei a pintar. Na pandemia, eu tinha deixado a pintura de lado porque eu encontrei na música uma forma de levar o que eu queria dizer mais longe. Mais longe. Porque a pintura, pelo menos no tempo, não tinha rede social. Uhum. Eu tinha 12 anos, não existia nem o Orkut no tempo. Então, eu pintava a tela, colocava na parede, só quem ia ver era quem fosse para minha casa. Sim, sim. Então eu ia me expressar, me comunicar com quem fosse na minha casa. E eu queria ir além. Eu queria mostrar. Então, assim como o Raul fez, né? Raul é Aham. uma inspiração e uma influência para mim muito forte na música, na vida também, na filosofia. Ele fez isso. Raul, ele amava livros, ele queria ser escritor, mas ele viu que está meio limitado, porque o brasileiro não gosta de ler. E hoje, principalmente, está cada vez pior. A gente está lendo cada vez menos, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, o Raul, na música, fez isso. Então, eu não foi diferente. Eu inspirado no Raul, eu, quando eu tive o contato com a música, com o rock, comecei a dar meus primeiros acordes que eu aprendi a tocar vendo. Eu não fiz curso, não fiz faculdade, eu pretendo um dia fazer para aperfeiçoar ainda cada vez mais os meus conhecimentos na música. Mas eu aprendi fazendo, intuição, prática, meus amigos me ensinando, treino. E aí fui me profissionalizando, estudando também, né? Eu também estudo, né? Hoje a gente agora tem acesso. Quem dizer que não tem Sim, acesso sim. a conteúdo na internet, né, tá mentindo. Tem muito conteúdo para se estudar na música, no canto, né? Onde você quiser aí. YouTube, Google, IA. Né? Então, pronto, foi por aí. Renato, eu queria saber se nesse período da pandemia, você falou que começou também a compor esse álbum nessa época, né? Você começou a pensar nele por volta dessa época. Há uns 3 anos, mais ou menos Uhum. isso, né? Se. Que era um projeto antigo, da minha Sim, banda antiga, que a banda acabou mas que você começou a executar agora. agora. Isso. Você já cantava publicamente antes Sim, e sim. isso era remunerado para você? Era sério para você Sempre. desde sempre? No começo era muito brincadeira, diversão mesmo, de encontro de amigos Sim, mesmo. sim. Não tinha muito essa coisa profissional, compromisso. Mas ainda a gente, um show aqui, outro acolá, tinha cachê, outros não. A gente ia para mostrar o trabalho, depois de mostrar o trabalho, aí a gente passava a cobrar. Mas era a sua forma principal de demonstrar, de fazer arte, né? Sim, Além da sim. pintura, além do desenho, além da poesia, a Foi. Eu deixei a música. pintura e fui para música. Fui me Aham. expressar com música e fazer homenagem a bandas do rock nacional e internacional que eu gosto muito. Fiz Eu muito acho. isso por muito tempo na Aham. adolescência e estou voltando a fazer agora de novo. Eu tenho também o show Simetria. O que é o show Simetria? É um show onde eu levo minhas influências musicais. Então, lá eu canto o rock nacional, como bandas como Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. Outros artistas também eu mesclo MPB, Zé Ramalho, Alceu Valença, o próprio Raul. Rock internacional, a gente toca também. Eu gosto de mostrar um pouco Beatles, R.E.M. Então eu vou ali tendo um certo contato e separando músicas de acordo com cada local que me contrata. No churrascaria. Aí eu sei mais ou menos quais as músicas que o pessoal vai curtir mais, que são minha influência. Aí eu vou, Sim. levo. Estudo as músicas que se adequam. Ah, eu vou fazer um show para a galera do motoclube, os motociclistas.
Pronto, aqui eu tenho mais liberdade para mostrar um pouco mais de rock internacional e clássicos do rock nacional também, Titãs e por aí vai. Então, assim, e um pouco do meu autoral, eu peço, ei, eu posso tocar umas minhas também? A galera sempre, não, tranquilo, aí eu vou tocar umas 3 músicas dentro Nada do show. alienado, né? Você é chamado para tocar, mas você sempre tem em mente quem você é, o que você Sem esquecer quem retrata eu nas sou. músicas, sem esquecer quem você é. Isso, eu acho que quando a gente faz isso, a gente consegue fazer algo verdadeiro e as pessoas conseguem ver algo animador. Tipo, se eu estou animado, eu vou me contagiar com a animação dele. Então, Sim, se o cara tá fazendo uma coisa e não tá animado, quem vai se animar junto? Eu exatamente. acho que a música, ela contagia. Então, se você não tá ali fazendo uma coisa que tá ali fazendo realmente feliz, isso vale não só pra música, acho que vale na vida. Se você não tá fazendo nada com amor, de verdade, eu acho que não contagia. Eu acho que não passa a verdade e não flui. É, você não se sente dentro daquilo, né? A alienação que a gente fala. E você sempre levou isso com você para todos os lugares. E a camisa do Raul tá me chamando muita atenção. Eu ouvi você falando de filosofia, a filosofia do Raul. Qual a filosofia do Raul na sua interpretação, na sua visão? Ixi, responsabilidade, viu? Que responsabilidade responder essa pergunta, porque o Raul, ele é um cantor, um artista fora da curva, assim. O Brasil, ele é um país que tem artistas incríveis, sabe? Tantos outros aqui. Eu não vou citar um outro porque são muitos. Mas o Raul, ele me chama muita atenção porque ele conseguiu fazer uma mistura do rock internacional, que era a paixão dele, com a música brasileira, que também era a paixão dele, e com a reflexão, com o ato de pensar. Então, quando o Raul disse, eu não vou mais ser escritor, eu vou para a música, porque eu quero me comunicar com as pessoas. E o Brasil não gosta de ler, então eu não vou por esse caminho, eu vou para a música, e eu quero a música fácil. Eu quero que a música seja fácil, eu quero um caminho objetivo, direto. Ele infelizmente, a ditadura ainda cortou muito. Ele foi muito direto e ele teve que cortar alguns trechos de muitas músicas e acabou ficando indireto para poder a música passar. Mas ele era tão inteligente, tão cabeça, que ele mudava um trecho de uma música, mas não mudava o sentido. Aí ia passava. E chegava do Caramba, que mesmo legal. jeito, né? Então, quem prestava bem atenção ia entender. Outro não, ficava voando e tal. Ou criava próprias, porque tem muito isso. A gente, fã de Raul, às vezes fica vendo coisas nossas. Eita, será se Raul queria dizer isso? É engraçado, né? E realmente tem coisas que ele realmente tinha aquela intenção. E aí a gente fica sabendo através de documentários, através de livros, né? Inclusive eu recebi essa semana um que eu comprei da Kika, que foi a quarta esposa do Raul, a última companheira dele, que é Coisas do Coração, eu indico esse livro. Dentre outros muito bons, mas esse eu comprei porque teve referências aí de amigos que são informações confiáveis, então ela coloca histórias verdadeiras, e isso é importante, porque tem muita gente que inventa muita coisa sobre Raul, fala muita besteira. Então, Raul ele conseguiu fazer isso de uma forma muito divertida, muito contagiante para a galera daquela geração, né? Meu pai, né, por exemplo. E ele continua até hoje. Então, os jovens de hoje ficam refletindo, ficam. Sim, são músicas para a gente refletir, são músicas para a gente entender que normalmente a gente está acostumado com aquela arte que expressa um sentimento sempre de bem-estar, né? De que tudo é certo, de que tudo tem que ser bonito, de que tudo tem que ser muito legal. E o Raul, ele quebra Isso, ele tem esses. coragem de falar realmente o que ele sente. Porque Sim. muitos artistas na época não tinha, às vezes até tinha essa vontade, mas não tinha essa audácia, não tinha essa coragem. Eu lembro que tem Ou uma música. oportunidade também. Às vezes não tinha essa oportunidade, porque a Sim. gravadora não deixava. A gravadora queria música comercial. E na época da ditadura também, né? Que foi o auge, assim. O medo de falar o que pensava Sim, por conta da sim. ditadura. Então, Raul teve que buscar espaço na Polygram, que era outra gravadora. Ele trabalhava na CBS como produtor musical e teve que tentar
mostrar o trabalho dele através do Sérgio Sampaio, um grande amigo dele, outro grande cantor da MPB do Brasil. E através do incentivo do Sérgio, vamos lá, cara, bora lá na Poligram. E ele mostrou a música dele, já estava até meio receoso, né? Por conta do que aconteceu com o Raulzito dos Panteras, que ele veio de Salvador, né? Foi para o Rio e levou um não bem grande. Então, ali ele encontrou uma nova oportunidade de mostrar, ele sabia o potencial dele. E aí a Poligram disse assim, cara, esse cara, por que esse cara não está gravando? E aí começou a história de Raul Seixas, né? Porque já existia todo um trabalho de Raulzito, né? Um dos maiores produtores do Brasil. Raul foi um dos grandes produtores da música da Jovem Guarda do Brasil, né? Eu acho que muita gente sabe que Raul compôs música para Diana, compôs música para o Odair José, para o Gerry Adriane, Renato Seus Blue Caps, cara, tanta gente que eu nem vou lembrar de dizer aqui. Raul, ele compôs muita música, Doce Doce Amor, né? Ainda Queima a Esperança. Eu gosto das músicas dele que são diretas. Eu gosto do rock, mas é aquele rock muito no ponto, sabe? Eu acho que é isso que as músicas que eu escuto mais, elas trazem para mim, essa direção. Sim. E ele mostra que nem tudo tem que ser certo e nem tudo tem que ser normal e nem tudo tem que ser aceito por todo mundo, porque se fosse aceito por todo mundo, talvez estivesse errado, né? E Maluco Beleza traz isso com muita certeza, com muita firmeza, porque como ele Muita diz, né? tranquilidade, né? Sim, enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu estou do meu lado aprendendo No meu caminho. a ser louco, né? E equilibrando a vida rotineira, porque maluco, Exatamente. beleza, né? Porque quando a gente é o que a gente acaba dizendo, as outras pessoas, quer dizer, dizem assim, pessoa louca. Maluca, né? Aí Que ele cara louco, mas a pessoa tá sendo só a pessoa mesmo, tá fazendo mal a ninguém. a verdade, né? As pessoas não estão acostumadas com o ser humano de verdade. Eu acho que Padrões, sim, sim. status, padrões, então essa coisa de padrões, de comparação, que lá no tempo do Raul ele já batia de frente e parece que hoje está se intensificando cada vez mais. Caramba. Qual a sua música preferida do Raul? Tendo em vista que tudo que ele escreve você gosta muito, né? Mas qual a sua preferida? Ou pelo menos um top 5? Assim, as músicas do Raul realmente eu tenho um carinho que eu não consigo realmente dizer, essa música é massa, essa mais ou menos, todas são incríveis. E parece clichê o que eu vou dizer, mas a minha preferida é Guita. Por quê? Porque Guita, toda vez que eu escuto Guita, elas têm uma energia que eu não. É até difícil de explicar, mas eu fico todo arrepiado, assim, com, com o que ele conseguiu fazer em 4 minutos, quase 5 minutos de música. Ele conseguiu descrever a criação, Deus, o universo, tudo em uma música. Ele e Paulo Coelho, né? Escreveram a letra, né? E ele musicou. Então, a energia que tem naquela música, ela contagia de uma forma que uma pessoa que lê e a pessoa que não lê sente essa energia que eu estou falando. Não precisa ser intelectual para sentir isso que eu estou dizendo aqui. Só você ouvindo, né? Para entender. Então, ela é a minha favorita por conta dessa causa-efeito, Você é sabe? uma pessoa religiosa também? Eu nasci numa criação católica bem Sim, fervorosa, sim. mas eu me considero cristão, sabe? Eu não sigo muito assim as coisas rigorosas. Eu gosto muito de estudar sobre crenças, sobre religião, sobre filosofia, sobre as coisas. Mas a minha crença, assim, a minha fé, que é algo, eu acho isso muito importante. Todo mundo tem que ter fé, né? Nem que seja só em si mesmo, Sim, mas tem sim. que ter fé. Mas a minha é baseada realmente em Jesus Cristo, né? Mas eu tenho muita curiosidade, então eu não fico só girando em torno daquilo, mas respeito, né? Religião, todas as religiões, pessoas religiosas e eu tenho um pouco de catolicismo ainda em mim, assim, tenho respeito, sigo algumas coisas assim, mas sou um pouco crítico em outras coisas. Mas eu, no geral, sou cristão. Então é isso que faz você gostar dessa música, né?
Também. Também. Porque ele consegue, como eu falei, quebrar barreiras de percepção, assim. Ele realmente, porque é baseado numa conversa, né? Ele leu, foi através de um livro que ele leu nessa música, o Gita, a conversa de um guerreiro com o criador, com a energia alfa, né? E ele pergunta, né? Quem é você? O guerreiro, o humano, pergunta para Deus, né? Quem é você? Aí ele vai e responde: eu sou tudo. Eu sou tudo. Eu sou a criação. Eu estou em tudo. Em tudo que você pensar, eu estou. Então eu sou Deus. Eu sou. Raul está dizendo eu sou. Você pensa que é Raul que está dizendo, né? Que ele é. Não. Eu sou. É Deus dizendo eu sou. Eu sou tudo. É muito linda essa música. Eu tenho ela salva na minha playlist do Spotify. Acho muito legal. E, Renato, fugindo um pouco do rock agora, mas ainda nele, né? Você junta nesse álbum o rock, mas você também junta o MPB, né? Você junta isso na maior parte das suas composições, né? Você é um amante dessas duas partes. Só que são partes distintas no final das contas, quando você vai ver, porque o rock, ele costuma ser mais direto, ele costuma ser mais expressivo, mais na lata, enquanto o MPB ela vai ser mais calma, mais cheia de porquês, cheia de entrelinhas ali, que você vai ouvir e vai entender com o passar do tempo, depois de escutar algumas vezes, como você junta essas duas coisas. É. É justamente nesse desafio que eu encontro o caminho Caminho. para fazer algo diferente. Entende? Porque tudo que existe já foi criado. Aham. Tudo que é apresentado, alguém já pensou há muito tempo atrás, de forma bem parecida. Então, é justamente nesse desafio de fazer essas conexões que eu encontro buscar originalidade nessa mistura. Então, eu, Renato, gosto de ouvir vários estilos de música, né? Rock, MPB, reggae, rap, música clássica, às vezes eu curto também. Forrozinho, pé de serra, também curto. Ouvir um forró pé de serra, Luiz Gonzaga. Super eclético, né? Eu acho muito importante a pessoa se permitir ser assim, né? Para música e para tudo. Conhecer as coisas antes de falar, né? Tipo Sim, isso. sim. Depois construir realmente uma opinião, aí depois falar, né? Então, o álbum As Releituras de Renato, ele é realmente essa junção de influências musicais minhas, Sim. só que a grande base, o rock, porque Uhum. é a minha escola, né? É o que eu curto mais, assim, que eu tenho mais contato, Uhum. facilidade. Mas eu gosto de colocar ali elementos também da MPB. Não tanto nos arranjos, mas na vibe, Na vibe, né? sabe? Isso, na vibe de cantar, na forma de cantar. Né? Eu vou citar aqui o grande Belchior, que é um. Nossa, não que falar, né, do Belchior. Que compositor, né? Que músico, que poeta. Então, quando eu falo, cito ele, a energia dele. Então, quando eu vou ali cantar, eu vou gravar uma música para homenagear um poeta desse, eu vou levar ali, às vezes na forma de tocar, mas às vezes na forma de cantar. Então, é algo que fica viajando ali dentro de uma música e na outra música já vai viajando diferente. Então é isso, é meio que uma coletânea. Uhum. Não tem quando você pega um CD de coletânea que começa com uma banda, aí tem a segunda banda, já é outra banda, já é outro estilo. É isso, só que tentando ter uma identidade. Sim, E sim. essa identidade se chama Os Poetas do Cariri. Você E preserva tudo, né? Você preserva a composição dos artistas, a forma como eles se expressam e o que eles queriam falar nas músicas com o seu olhar. exato, é isso mesmo. Isso mesmo. Então, tudo isso é muito marcante seu. Você acha que tudo isso te ajuda a entender o mundo, Renato? Tudo isso que você Também. faz é procurar na arte, nos poemas, nas poesias, essa forma de se expressar. É, também. Também. É bem pessoal essa pergunta, é difícil, essa aí é complexa viu, também. Que responsabilidade responder essas perguntas. Mas é a arte
né? A música é uma das formas da gente se expressar e compreender o mundo, né? Mas tem perguntas que nunca vão ser respondidas, Sim, outras sim. Então, eu acho que a dúvida, o questionamento, ele se faz muito importante, porque a partir da dúvida e do questionamento nasceu a ciência, né? Nasceu os conhecimentos do dia a dia, né? De você construir uma casa, pintar uma parede, tudo isso veio de uma ciência, veio da prática também. E quando a prática ela vira a narrativa escrita, vira ciência. A ciência é a prática. E a prática vem das coisas da natureza, dos fenômenos naturais. E os fenômenos naturais vêm de Deus. sim, sim. Então, tá tudo conectado, tá tudo interligado, né? Eu acho que é muito complexo explicar a dúvida, né? Porque a dúvida ela vai nascer de alguma certeza. Deve existir alguma coisa para que haja uma dúvida. Vamos dizer, essa caneca existe. Nossa, mas quem fez essa caneca? Eu não sei quem fez essa caneca. E aí, eu vou ficar com isso na cabeça. E essa vai ser a minha dúvida a partir de algo que já existe. Eu acho que a ciência, ela existe até um certo ponto. A partir daí, nós temos as As dúvidas. dúvidas. E as Que dúvidas nunca acabam, né? que nunca acabam. E nós somos seres humanos, nós sentimos a necessidade de cumprir as coisas. E esse cumprir é chegar a uma resposta. E eu acho que a arte ela nasce para isso, para suprir essas respostas que nós não temos de uma forma concreta. Nossa, eu acho isso muito legal, muito legal. Isso. E eu aprendo muito isso observando e lendo esses mestres aqui. Eles já vinham fazendo isso e nos ensinam a fazer isso também. Então, quando a gente se interessa a ter um livro desse, de poesia, e começa a ler, a gente começa a ver o mundo com os olhos deles. Sim, E aí a gente vai aprendendo também a, o caminho, ou seja, as ferramentas, eles nos dão ferramentas para que a gente olhe com os nossos próprios olhos. Eu vejo dessa forma, né? Como Raul dizia, antes de ler o livro que o guru, né, lhe deu, você tem que escrever o seu. Então é muito importante que a gente se conheça sim, primeiro, sim. entenda o que é que a gente gosta de fazer, o que é que a gente realmente gosta, sem se importar com o que o outro diz, com o que o outro fala, com julgamento. Julgamento sempre vai existir, sempre Sempre, vai ter. inevitavelmente. Então, eu acho que o caminho é por aí. Vamos fazer um top 5 dos seus cantores preferidos. Com base em tudo que você já mostrou agora. Eita, difícil. É complexo, né? Difícil, viu? Mas vamos lá para um top 5. Eu sei que o Raul tá nessa lista, né? Com certeza. Vamos lá, Raul. Raul primeiro, Vamos pensar em outro. Pode ser Belchior, Belchior. Qualquer estilo, pode ser John nacional ou Lennon. internacional. John Lennon. Não vou dizer o nome do cantor, eu vou dizer banda. Pink Tá. Floyd, Pink Floyd. Zé Geraldo. Foi sim. Foram os 5. Agora eu quero Muito uma... difícil, porque falta um bocado de gente. Mas Eu senti que você ia continuar. eles estão representando as outras bandas porque eles escutavam as bandas que eu não falei e os cantores que eu Sério? tenho. O Raul tinha grandes influências do rock Sim, clássico, sim. eu adoro rock clássico, né? Então, muita gente que faltou está conectado com esses artistas. Pronto, agora eu quero uma música de cada um deles, que você acha assim, supremacia, assim, algo fora da caixa. Do Raul, vamos começar com ele. Começou por Guita, ele, né? Guita. Você já falou o porquê de você gostar dela. Agora vamos saber do Belchior. Qual a sua música preferida do Belchior? é difícil também de escolher, mas eu acho que é alucinação. Tem Ensinação. elementos que me conectam com muitas coisas que eu gosto dentro da música. Como o quê, por exemplo? Essa coisa de sair do padrão e de ao mesmo tempo olhar para o que está tão perto, tão próximo, né? Uhum. Que ele falava muito disso, né? O Belchior, ele dizia que estava cansado de teorias. Não, não quero teoria. Assim, dentro da música, né? Ele se Sim, expressava sim. para fazer essa reflexão, né? Essa provocação. Ele dizia: não estou interessado em nenhuma poesia, nenhuma teoria, nem no algo mais.
né? Ele queria coisas ali, o senhorzinho que está passando, a senhorinha que está varrendo a rua, aquilo é poético. Aquilo também é poético. E ele estava Sim, querendo sim. dizer isso. Às vezes, as respostas que a gente procura tá tão perto e a gente nem imagina. Às vezes está debaixo do nosso nariz. E a gente está olhando para algo que está tão longe que nem tem tanta importância. As pessoas querem respostas que movam o mundo quando a resposta Às é só vezes, delas. exato, está dentro delas. Tá dentro delas. E Pink Floyd, vai. Uma música deles que você gosta. Hey you. Hail. Por quê? Porque eu tenho músicas que gostam de falar de coisas assim leves e positivas, mas eu também gosto de falar às vezes de coisas tristes também. Eu acho que a tristeza é um sentimento que não existe à toa. Ele é importante. Só se torna preocupante quando se estende por muitos dias. Aí Sim, não é sim. legal, né? A tristeza. Mas a tristeza, ela nos causa inspirações muito boas, muito mudanças, virada de chave na nossa vida. Às vezes não é através de uma alegria que a gente faz uma Sim, virada de sim. chave na nossa vida. Às vezes é por conta de uma situação de tristeza. Então, Porque transforma é, a mente, a pessoa. Então, Reiu tem uma coisa triste, uma melancólica, que me traz uma reflexão massa, Reiu. e cotidianamente nos momentos ruins, nos momentos tristes, melancólicos, né, que você para e que você pensa, por que eu estou passando por isso? Você pode até entender, né, a motivação, mas aquele sentimento ele te abraça. Uhum. E é ali que você começa a pensar, que você começa a Parar refletir. pensar, Sim, às vezes a gente não para, para né? pensar, né, nas coisas. A gente Principalmente só nessa rotina corrida, nessa rotina onde você tem que ser ágil, você tem que fazer tudo e você tem que fazer tudo bem. E tudo isso ocupa um espaço gigante na nossa cabeça. isso mesmo. E é muito complexo. Dentro desse top 5, qual foi o próximo John artista? Lennon. John Lennon, pronto, a música dele. São várias também, mas Mother. Por quê? Porque fala, né, da mãe. Então, minha mãe, minha base, né? Que eu devo, né, muito do que eu sou à minha mãe, ao meu pai. E o John, a forma que ele cantou, a expressão da música me toca forte demais. É difícil de explicar. É difícil de explicar. De tudo você gosta, né? Mas Mother, E o último, que foi o. Zé Geraldo. Pronto, a música dele. O Zé Geraldo, eu, eu vou dizer que Milha aos Pombos. Milha aos Pombos é uma música incrível, fantástica também. Por quê? De tudo eu quero saber o porquê, porque isso Uhum, constitui um pouco da sua personalidade, né? As coisas que você gosta, elas vão refletir cerca de você e certo. quem você é. Milha aos Pombos, ela é uma música que trata de questões sociais e ela foi criada ali em período de ditadura, então dialoga muito com Raul, com a forma como Raul compunha, né? O conteúdo que estava na música, né? Eles eram grandes amigos, né? O Raul Seixas e o Zé Geraldo. Então, o Zé Geraldo, quando ele escreveu Milho aos Pombos, me bateu muito forte. Falar que existia tanta injustiça acontecendo na política brasileira, né? na, na, na vida em si, as questões ali acontecendo. E muita gente estava sem mexer um dedo, sem fazer nada, sem se manifestar, tava dando milho aos pombos. Tava, tipo, achando que era normal, absorvendo aquilo como uma normalidade. Viver daquela forma, sem liberdade, sem ser o que realmente era, falar o que realmente queria falar. Sim. Então, Milho aos Pombos dialoga muito com a minha forma de ver as coisas. Então, eu gosto de compor. Eu componho músicas românticas, mas é raro, uma vez ou outra, eu gosto de compor mais sobre a vida, sobre as coisas mais sociais, sobre sentimentos, né, do amor também, mas de outros sentimentos. Então,
A música em que a música romântica bombava, Jovem Guarda e tudo, que eram músicas muito lindas também, músicas românticas que eu gosto de ouvir, viu? Né? Eu não estou aqui falando mal da Jovem Guarda, não. Aham. Eu também adoro músicas românticas de ouvir. Mas música que causa reflexão, né? Música reflexiva, me chama muita atenção. Então, Me Diz aos Pomos é por conta disso. E você falou dessa última parte agora, desse sentimento que te faz gostar, né, desse tipo de música mais reflexiva, mais sentimental. Você acha que conseguiria viver sem se expressar por meio da sua arte, né? Você acha que conseguiria fazer Não, isso, viver assim? não, porque aí não seria Renato. Eu acho que Renato é o Renato que acorda cedo para trabalhar, que cuida da família, mas que também tem a sua essência, que tem a sua energia própria, Sim, que sim. não é instigada de externos, né, de fatores externos, mas do eu, do interno, do que eu sou, do que eu gosto. E que precisa ser E- trabalhado, né? Então Tudo a isso. arte, então a arte é uma forma de mostrar quem eu sou. Então não dá para Não dá para viver sem, não, porque né? senão não dá para viver sem mim. Senão eu vou viver a vida de outra pessoa pelos olhos de outra pessoa. Alienado, né? Isso, e aí viver infeliz. Então eu ia cair realmente numa tristeza profunda, e não seria legal. Com tudo isso que você mostrou, né, sobre essa sua paixão pelo Raul Seixas, toda essa trajetória dele, que você se vê em certas partes também, né, na forma como ele escreve, como ele vê o mundo, como ele se expressa. Eu tô vendo que você trouxe um livro, né? Uhum. Um livro É um que dos livros do Raul que eu tenho, né? Esse aqui escrito por alguns autores, né? retrata a vida dele, né? Isso fala aqui da metamorfose, né? Que ele foi, que ele nos ensinou a ser e aceitar que somos metamorfose, né? Nós, seres humanos, a gente pode sim se permitir estar num dia de um jeito e estar no outro dia de outro jeito e tá Sim, tudo sim. bem, né? Então, eu gostaria de fazer aqui só uma leitura Claro. daqui da apresentação do livro, que eu gosto bastante e nas apresentações da Metrô Linha 743, que é a banda que eu fundei, vai fazer 3 anos agora, em novembro, né, essa banda. Inclusive, quem não segue ainda, não conhece, @banda Metrô Linha 743, para conhecer aí o trabalho que a gente está fazendo, homenageando Raul aqui pelas cidades aqui do Cariri e cidades vizinhas. A gente foi esses dias fazer também em Souza, Paraíba, lá pelo BNB, foi maravilhoso. E em Cajazeiras também a gente fez recente, um Toca Raul lá, a quarta edição lá do meu amigo Elano. Foi uma noite muito especial também para nós, Raul Seixistas. Então, gostaria de ler aqui esse trechinho. Raul não se explica. Raul se sente. Ele era uma pessoa tão intensa que até o seu tédio era tremendamente intenso. Uma pessoa que se destacava na multidão e veio para deixar sua impressão digital. Como ele falava, deixou. É um fenômeno que cresce a cada dia. Eu desejo que ele possa estar vendo tudo o que acontece agora. Depois de 30 anos, no caso, o lançamento desse livro, né, a publicação Sim. desse livro, 30 anos de partida para um outro nível. Raul foi, mas sua essência ficou. E duvido muito que algum dia essa essência vá embora ou se apague com o tempo. É um ser atemporal, especial e, com certeza, imortal. Então, eu gosto de fazer essa leitura nos shows da Metrô, quando tem oportunidade, que às vezes o show tem uma dinâmica que não dá tempo de fazer uma Sim, sim. paradazinha assim, mas às vezes eu gosto muito essa apresentação, né, desse livro. E agora eu acredito que o público quer saber. Renato, o que é o Raul, de fato, para você? Como você enxerga em poucas palavras o Raul? O carinho que eu tenho por Raul é tão grande que é como se ele fosse um tio meu. É Muito como se próximo, é né? isso, ele é como se ele fosse realmente um parente meu. É até uma audácia, né, falar assim, mas é o carinho, o sentimento que eu tenho Sim. pelo artista e pela pessoa Raul, porque existia o Raulzito de casa, tranquilo, sabe? Educado, meigo. Raul é Raulzito, né? Tô chamando assim só pra.
Ele era uma pessoa inteligente, meiga, simpático, generoso. Raul Seixas em casa era assim, ele com os amigos. Quando era pra gravar e fazer show, meu irmão, aí era o artista, era o Raul Seixas, era o ator, que ele dizia, eu sou ator, tô atuando, eu fingo que sou cantor e todo mundo acredita. Caramba, que Ele legal. brincava com essas coisas assim, ele Visão legal. tirava uma onda mesmo, né? Ele era essa diversão em pessoa. Então, Raul pra mim como se fosse um parente, aquele cara que lhe dá dicas, assim, através da música. Ele dá toques, assim, de como, de repente, lidar com uma certa situação. Não pare na pista, por exemplo. Cara, não para na pista. Não fica aí só rodando na mesma. Não, tenta outras coisas. Vai, você não está com vontade de fazer algo diferente? Pois faz. Não para na pista, não fica parado, não. A gente precisa se movimentar, né? O ser humano foi feito para a gente se mover, criar. Não fica na mesmice. É muito mal. Eu estou citando Não Pare na Pista, mas toda música de Raul tem uma mensagem que diz alguma coisa sim. que vai né, lhe causar algo bom, assim. Eu acho que quando a gente tem um ídolo assim, a gente também busca um ponto de vista distinto na visão daquela pessoa, né? Se o seu ídolo for ali um cantor, alguém que você gosta bastante de apreciar o trabalho, e aí você encontra, né, esse olhar de outro ângulo nele, é um olhar que você gosta às vezes de olhar também para a sua vida, né? É algo que faz sentido para você. Sim, tem uma relação, né? A gente vê que se conecta, né? Sim, Que sim. realmente faz sentido, né? Aquilo. E é importante também a gente sempre buscar a influência, né? Seja num cantor, num escritor, mas é muito importante que a gente também mostre para si, né? Os nossos pensamentos, o que a gente pensa, deseja, e transformar isso em coisas práticas, né, do nosso dia a dia. Eu acho muito importante. Tem que ter cuidado, porque às vezes a gente idolatra tanto uma pessoa, ou, sei lá, um blogueiro, que acaba esquecendo quem a gente é e fica Sim. correndo atrás de viver um status ou um padrão. E às vezes, com o tempo, esquece até quem a gente é. Então, eu, pelo menos, rede social, eu só tenho das bandas, porque é preciso para ampliar, divulgar o trabalho, Sim, mas sim. nada contra quem tem Instagram pessoal, não. Cada um faz o que se sente bem e o Instagram não é vilão. Acho que o vilão é o descontrole. É verdade. A gente precisa saber utilizar as coisas, ter, acho que o limite em cada coisa que a gente usa ou faz, né? Porque até água, se a gente beber além do limite, a gente vai bater no hospital. A Tudo gente passa demais é mal. veneno, né? Tudo demais é veneno. Então, acho que é isso. A gente precisa sempre ter esse trabalho de meditação, de... Aí, meditação, isso aí é coisa de gente rico. Isso aí não funciona. Mas meditação nada mais é que você, em algum determinado momento, pode ser agora, por exemplo, eu prestar atenção em como está a minha respiração. Se eu tiver ofegante, não tá legal. Se eu estiver respirando muito rápido ou muito devagar por alguma coisa que aconteceu, um estresse de trabalho, ou alguma situação, sei lá, que mexeu com o nosso emocional. Então, assim, meditação nada mais é que isso, né? Que você prestar atenção na sua respiração, como é que ela tá, quando você está estressado, principalmente, né? E no agora, E, né? e você respirar e você prestar atenção nos seus pensamentos. Não é, meditar é não pensar em nada. Beleza, pode ser também. Mas meditação pode ser você respirar com calma para você conseguir prestar atenção nas coisas que você está pensando. Para que você, quando for agir, não haja por impulso. Porque às vezes a gente age muito por impulso, né? Tipo, aí depois se arrepende. Então, eu estou falando de meditação porque a meditação é uma ferramenta que eu utilizo para também compor, para também tocar, entendeu? Às vezes eu não tô, às vezes eu quero tanto compor e não consigo. Pego o violão e não é. Então pronto, eu já paro, já. Aí de repente eu tô em cima de uma moto, né? Tô aqui andando na minha moto. E aí vem
um trecho de um pensamento sobre alguma coisa que eu digo, caramba, isso dá uma música. E aí já vem meio que ritmado na cabeça, já como se fosse realmente um princípio. Aí depois eu pego o violão, aí vai. Então a meditação, até em cima da moto a gente medita, quando a gente está aqui na moto pensando, ai, como é que eu vou resolver aquilo? Ou aquilo que aconteceu entre eu, né, e meu amigo, meu parente. E aquilo ali é meditação. As pessoas, meditação é só ficar. Não, não, você está em cima da moto, está meditando. Meditar é pensar na vida, É né? pensar na vida, é prestar atenção na respiração, para que a gente consiga pensar na vida da forma mais equilibrada. Mais Concreta. equilibrada, né? Renato, mas você falou, né? Passou pelo seu álbum também, que você está trabalhando agora, só que você não detalhou, né? Todas as suas inspirações. Cada uma das faixas tem Vamos uma fazer isso. inspiração. E eu gostaria que você falasse pra gente. Pronto. Eu gostaria de citar o nome das poesias, Sim, sim. né? E os poetas, tá certo? Que através dessas leituras, a do Pedro Bandeira foi algo que me foi solicitado, né? Ó, o Daniel diz assim, faz aqui uma homenagem, aí você vê o que é e tal. Beleza, partiu daí, o Pedro Bandeira, né, foi o pioneiro que conduziu aqui esse trabalho, o primeiro, e os outros através do contato que eu tive com esses livros desses poetas, né, que eu vou citar agora, Uhum. foram surgindo leituras musicais, eu vou chamar assim. Tava lendo e eu, nossa, que dá uma música, bacana, eu peguei o violão, transformei aquilo num projeto, num esboço musical. Entrei em contato com o poeta, mostrei, apresentei. O poeta me deu o ok, disse, Renato, maravilha, pode gravar, pode levar para o estúdio, pode gravar sim. Eu me lembro até quando o Pedro Bandeira, eu fui na casa dele, com o Marcis de Baturité, né, que me apresentou o Pedro. Ainda em vida, eu fui na casa dele e cantei, né, eu levei o violão, aí ele disse, Renato, você pode gravar não só Cego de Amor. Toda a minha obra é sua. Fique à vontade, meu filho. Nossa, eu acho que Cara, isso isso foi é. muito bom de ouvir, sabe? Assim, eu ver o quanto ele ficou feliz com a homenagem. Sim. Aquilo pra mim foi porque eu fui. Será se ele vai gostar? Será se ele vai dizer assim, gostei, mas não gravo não? Porque tem todo esse direito. É, O- a gente entende. Qualquer poeta que eu venha, quem sabe tá musicando mais pra frente, é algo que eu não sei, pode ser que aconteça, pode ser que não. Uhum. Mas pode ser, não, Renato, eu não quero que você grave, não. Por favor, você pode tocar para os seus amigos. Eu gostei, mas eu preferia que não gravasse. Por mim, é muito tranquilo, porque cada pessoa tem a forma de conduzir a sua arte e tudo. E eu Sim, sim. respeito muito isso. É muito tranquilo. Mas no caso desses, eles disseram, Renato, pode sim. Então, a primeira faixa se chama Na Kombi, de Antônio Gino, que eu passei a conhecer ele pessoalmente. Depois, uma pessoa extraordinária, gente fina. Um abraço para o Antônio Gino, meu amigo, que essa Kombi existe de verdade. Então, Sério? essa Kombi, ela existe. É uma Kombi dele em que ele tinha uma espécie de comércio. Então, ele como se fosse uma bodega itinerante. Só que ele não vendia produtos assim, ele vendia só o necessário para o dia. Então, se a pessoa não tivesse dinheiro para comprar um pacote de café, Uhum. mas eu preciso só de um quarto ou metade, aí ele, não, tá bom, ele vendo. Aí ele vendia por partes, arroz, café. Então, era uma bodega itinerante, é uma Kombi. E dentro dessa Kombi ele também tinha cordéis. Só que Meu os cordéis ele Deus. não vendia. E ele também não dava. Ele só emprestava. Então, se ele visse que você era uma pessoa bacana, uma pessoa cidadã, ele disse, não, tá aqui, ó. Você quer? Quero. Posso levar? Pode. Você depois me devolve, depois me diz como foi. Então, ele faz esse trabalho até hoje, o Higino. Meu Então, Deus do a céu, que Josene coisa incrível. Lacerda, até hoje ele faz esse trabalho. A Josene Lacerda homenageou ele através do cordel. Escreveu um cordel falando sobre ele, falando sobre o trabalho dele, da Kombi dele. E eu musiquei o cordel dela. Então, automaticamente, eu homenageei os dois. Sim, Só sim. que eu não sabia que existia a figura de verdade do Higino. Eu pensei que ela tinha criado, porque os artistas eles falam sobre
coisas reais e coisas também que eles, E reais, personagens né? imaginam. É que nem Barnabé, uma música minha que eu criei, que é um pássaro. Então, Barnabé é um pássaro que eu criei uma história de um pássaro que foge da urbanização e vai para o meio da floresta, vai sossegar, porque não está gostando do que está vendo. Então, é tipo isso. Então, fiquei muito feliz de poder estar homenageando os dois e ela me apresentou ele, né? Então, foi um prazer conhecer ele. Um abraço, né, ao Higino, à mestra Josene Lacerda. A segunda música se chama O Coração, que é do poeta Edésio Batista, que também é cratense, né? A terceira canção, que também já foi gravada, né, está disponível em todas as plataformas, YouTube, Spotify, a que vocês preferirem, né? A terceira se chama Certeza Só Há Que Nada é Certo, do poeta e professor, né, meu amigo Tiago Nascimento, de Juazeiro do Norte. Tiago, que é como um irmão para mim, a gente se conheceu no tempo do colégio, ensino médio, e tocamos em banda de rock juntos. E eu sou um admirador do trabalho dele. Ele tem vários livros de poesia. Quem depois tiver curiosidade, entrar aí no Facebook dele, que ele não tem Instagram, assim como eu não teria se eu não tivesse banda. Então pode entrar no Facebook dele e vai ter contato, né, com o trabalho dele. Eu digo que ele é muito influenciado pelo Belchior. A escrita dele. Eu chamo ele de o Belchior do Juazeiro. A quarta canção, que é a que está em produção de gravação agora, é Cego de Amor, né, do mestre Pedro Bandeira. Essa semana foi gravada a Rabeca. Porque, eu não sei se eu falei isso aqui no podcast, mas em todas as músicas eu quero levar instrumentos da região, do Nordeste, do Cariri, para ter esse elemento, ter esse tempero, ter essa energia caririense nordestina presente no álbum. Então ali tem um rock, mas também tem instrumentos locais interagindo com o rock. Então foi uma forma que eu encontrei de trazer algo diferente, Muito interessante isso. entendeu? Aí eu vou estar lançando ainda esse ano, até o final do ano eu vou estar lançando nas plataformas Cego de Amor. A quinta canção se chama Mainha, né, do poeta e ator Bruno Tavares. Esse natural de Missão Velha, aqui pertinho, né? Ele fez essa poesia para a mãe dele. Interessante. Envolve, né, o pai e a mãe dentro do texto, né? E ela tem uma grande homenagem às pães. Bem interessante. Como me chegou essa leitura, né? Homenageia muito pães, aquelas mães que são, além de mães, são pais também, né? Então é bem interessante. A sexta canção, que também ainda vai ser gravada, né? Se chama Vida Real, da poeta e professora Paloma Israeli, né? Querida. Também tem livro lançado de poesia, Amarelando, de Juazeiro, ela. A terceira, Poetizando, poesia da poeta Lindy Cássia Nascimento, de Barbalha, ali vizinho ali da Juazeiro, que eu conheci também recentemente. E tive contato dessa poesia dela, o Poetizando, no Facebook da Sociedade dos Poetas de Barbalha. Então eu entrei no Facebook deles e lá eu fazendo as minhas leituras, né, a minha curiosidade, observando. Então essa poesia eu pensei, interessante, naturalmente foi surgindo pessoa do Crato, artistas, né, do Crato, Juazeiro, Missão Velha. Assim, no Barbalha não tem ninguém. Aí eu entrei no Facebook dos poetas de Barbalha. Encontrou. E aí eu encontrei a Aline Cássia. Ela me encontrou e eu encontrei ela através da poesia. Aí eu fui atrás dela nas redes sociais, apresentar a minha ideia. E aí ela gostou. Então, assim, não existe ainda um registro musical. Por quê? Porque ela ainda vai ser gravada, né? Como eu estou Sim. explicando para vocês. Eu estou gravando a música por música. O álbum inteiro ainda não está concluído. Nas plataformas existem já 3 músicas lançadas desse álbum, né? A quarta está sendo produzida agora, gravada, para eu lançar até o final desse ano. E eu espero até, quem sabe, ao final do ano que vem, concluir essas próximas músicas que faltam citar agora. Navegar, poesia do poeta e professor Jonas Jansson, que também é de Juazeiro.
que fez livro em parceria com meu amigo Tiago Nascimento. Então foi aí que eu conheci ele, trocamos ideia e um livro dos dois, em parceria dos dois, eu musiquei a poesia dele. Nossa, que Era um legal. livro em que uma poesia era dele, Ah, a próxima era do Tiago. Aí depois era dele, outra do Tiago. Foi um livro em caramba, que parceria. interessante. Muito massa. Aí a nona música é. A última música do álbum será O Poeta da Roça. Esse aqui, acho que só em falar muita gente já vai conhecer, né? Que é do mestre Patativa do Assaré. Então, aqui eu pensei, ele não pode Não pode ficar de faltar. fora. Eu tô falando do Cariri e queria eu que tivesse muito mais gente do Sim, Cariri, sim. porque aqui tá alguns poetas que eu tive contato, Uhum. né? Que eu acabei conhecendo pessoalmente através de um evento que eu fui, ou que eu já tinha contato. O Patativa, eu pensei, não, o Patativa vai. Aí comecei a ler, né? Material do Patativa, então o Poeta da Roça. Eu vou estar mostrando para vocês aí como foi que ficou essa releitura mais aí para frente. Muito interessante tudo isso. Dá para ver que você tem um portfólio muito amplo, né? Conhecimento sobre a nossa cultura, tudo o que a gente envolve quando a gente fala de Cariri, quando a gente fala de Ceará. São diversos artistas com pontos de vista distintos, mas que unem tudo em uma coisa só. E que faz o Cariri ele ser tão rico, tão cheio de si, né? E então, Renato, nessa trajetória, em tudo isso que você construiu, tudo isso que você adquiriu ao longo dos anos, o que você sente quando você olha para trás e vê tudo que você construiu? Eu fico muito feliz pelos resultados, saber que eu estou fazendo algo que eu amo fazer. Sim, E quando eu paro para ver tudo que eu já passei, assim, para chegar até aqui e ainda estou lutando, porque esse álbum é um álbum que eu estou construindo ele não sozinho, eu estou construindo ele através do meu público, dos meus amigos, até dos artistas que estão aqui presentes nesse trabalho, que colaboraram com uma rifa que eu estou fazendo esse trabalho do meu bolso, né, do meu trabalho. A gente que é artista independente, a gente faz isso. E também a gente busca shows, né? Barzinho eu também toco, né? Renato Seus Contos eu tenho um show chamado Simetria, que eu toco as minhas influências musicais, eu misturo rock nacional, internacional, né? Os clássicos, MPB também, um pouco de brega que eu também gosto. Só que aí eu pego o brega e faço versão rock and roll, né? Deixo tudo no mesmo conceito, né? Então, esse álbum é um álbum que está sendo construído com muita luta, certo? Eu faço a ideia da rifa, um sorteio, foi um dos bateristas que tocam comigo que disse, o Will, né? Um abraço, Will, e obrigado pela ideia. Ele disse, Renato, por que que tu não faz uma rifa, cara, um sorteio de um show teu? Pode contar comigo, eu vou como voluntário, eu toco pra você, não pago meu. Como assim um sorteio de um show? É, a pessoa que ganhar vai ganhar um ingresso num show meu? Ele, não, não, não é isso. A pessoa que ganhar vai ganhar um show, você vai fazer o show pra pessoa. Eu disse, cara, que massa. Nunca tinha pensado. Acho que vai dar certo. Então, a primeira música, eu fui juntando grana. Fui juntando. Aí gravei. E lancei a primeira nas plataformas como uma forma de demonstração do álbum. Para as pessoas conhecerem mais ou menos a ideia do álbum, né? Então, depois teve o primeiro sorteio, que foi a segunda da música O Coração, né? Para homenagear o poeta Elias Batista. E meus amigos foram chegando, colaborando. Eu fiz com 100 números, R$ 10 o número. E aí quem ganhou foi o tio do Vinícius, eu me lembro agora. E, cara, assim, é muito massa ver a galera que tá próximo de mim, que gosta do meu trabalho, me incentivando e tirando do bolso, sabe? Porque um número já ajuda muito. Tem pessoas que estavam mais de um número. Então, uma parte foi do sorteio, outra parte foi dos shows que eu faço com a Metrolinha 743, fazendo tributo ao pai do rock brasileiro. O show Simetria, que é o show que eu toco minhas outras influências musicais. Então, tudo isso está sendo muito importante. Agora, o que é que eu vejo que está faltando?
que também poderia estar dentro desse trabalho e de outros artistas aqui da região. Mais incentivo local, da prefeitura, entendeu? Prefeitura de Juazeiro do Norte, eu estou falando, governo do estado. Então, ter políticas públicas e mais editais voltados a trabalhos nesse sentido, para que a gente, artista local, possa mostrar o nosso trabalho e conectar Todos os com outros, outros né? artistas e com assuntos da região. É interessante, né? Fazer trabalhos nesse sentido, entendeu? Para que a gente tenha o que é nosso de direito. Sim. Porque a gente paga imposto, é para isso mesmo. É para que a gente tenha lugar no esporte, na saúde, mas na arte também. A arte, ela não é menos importante do que as outras áreas, não. Ela é tão quanto importante quanto as outras áreas. Então, essa coisa de, artista se vira, dá teus pulos. Beleza, a gente já faz isso mesmo. A gente que é artista, a gente já faz isso. Mas existe Secretaria de Cultura. Então, ela não existe por nada. Ela existe, ela tem um porquê. Então, é importante que ela olhe com carinho para os artistas e ela crie espaços para que a gente consiga encontrar ajuda também. Financeira, estou falando, também, nesse sentido. Não, vou pagar tudo para vocês. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas, assim, é parceria, né? Sim. Tô fazendo aqui, tô construindo, tô fazendo show. Você pode ajudar com uma parte? Então, eu acho que é possível. É possível, no Eu acho final, que é quando a gente. possível a parte de gestão pública. Essa crítica que eu faço aqui, eu não estou fazendo apenas para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, não. Eu tô falando no geral, gestão pública no Brasil. Arte, né? A gente precisa de editais para a gente conseguir fazer isso aqui ir cada vez mais longe. E não apenas girar em torno da região, Sim. mas levar esse trabalho para outros estados. É interessante. E quando isso acontece daqui para lá, a galera que está lá no outro estado fazendo esse movimento com os artistas de lá, traz para cá. Então é um caminho de volta. Se todo mundo faz, a nível Brasil, a gente passa a conhecer mais a arte. Não tem mais banda. Não tem mais artista. Será que não tem? Tem. Tem muito, mas tá todo mundo... Falta visibilidade, né? Visibilidade, isso. Tá todo mundo ali naquele ciclo, naquela região. Então, estamos aqui. Região do Cariri. Região rica, cheia de artistas. Artistas magníficos, né? Grandiosos que fazem história e que nos ensinam também a mexer com a arte. Sim. Né? Eu queria mandar um salve aqui para Abdul Aral Jamacaru, que eu sou muito fã, né? Do Crato. Pedro Bandeira, já nem se fala, eu já falei aqui também. Do Decasado, outra grande referência do rock, né? De Juazeiro. Entre outros, tem muitos. Desculpa aí eu não falar todo mundo. A Glory Fate, a banda Glory Fate Heavy Metal de Juazeiro. Né? Os Águias de Barbalha. Banda Arquivo. Tem muita gente. E eu vou acabar esquecendo alguém, me desculpe. Mas é porque é muita gente. Então, só citar alguns, assim, né? Que são referências, né, importantíssimas de eu falar. Então, é isso. É importante demais essa conexão. Tem uma história que diz assim, santo de casa não faz milagre. E quando a gente vai na prática, realmente é assim. É. Infelizmente. Mas eu penso diferente. Faz milagre, sim. Faz milagre, tanto que ele vai tocar em outros lugares. Renato, e para quem quer começar agora, para quem quer, né, que olha para você, se inspira, vê que você tem um trabalho grandioso porque você se inspira em outros artistas também para produzir, né, esses seus tudo isso que para você é simbólico, essa sua arte. Então, para quem está começando agora ou para quem quer começar também a se engajar nessa parte da música, da poesia, qual conselho você dá? Pronto, eu gostaria de dar um conselho, independente da idade, seja criança, seja jovem, seja, né, idoso que está assistindo, né, o podcast. Eu acho que tudo parte disso aqui, chamado livro. Eu acho que isso aqui é muito, mas muito importante, porque isso aqui vai influenciar bastante no dizer, né, da música, né, do Sim. conteúdo.
né? É importante para a gente poder ativar alguns neurônios que estão dormindo, e esses que estão dormindo vão ligar os outros que precisam, né, acordar para a gente poder se expressar. Essa é a palavra, se expressar. Então, primeiro isso, eu acho que o contato com os livros é muito importante. E não dizer assim, na dificuldade parar. Não, cara, a dificuldade, eu vejo que tem dificuldades que a gente não consegue evitar. Outras sim, a gente consegue evitar, fugir, né? Algumas dificuldades, alguns problemas. Mas aqueles que a gente não consegue fugir, eles passam algum tipo de ensinamento. Eles têm alguma razão para existir. Então, dentro da dificuldade de, sei lá, de viver de música, ou de tocar um instrumento, existe alguma razão. Cada pessoa é um universo, cada situação é uma situação, cada fase é uma fase. Pode ser que não seja aquela fase ainda a ideal. Ou pode ser que seja a fase, mas pode ser que se você está desistindo fácil demais. O importante é não desistir, né? É isso. É querer. Eu vou usar agora a frase do meu amigo Tiago Nascimento, tá aqui o nome dele, né? Que é o poeta da terceira música que já está gravada, né? Do álbum Releituras de Renato. Ele diz assim, me disse uma vez, eu nunca mais esqueci. Ele falou, Renato, quando a pessoa não quer, quando a pessoa quer, ela vai até o fim. E quando ela não quer, ela inventa desculpa. Isso eu nunca mais esqueci. E é verdade. Então, assim, se você quer de verdade, se preocupa não, que vai dar certo. Você vai pular, vai ter uma tropeça aqui, aí você tropeça, mas não cai, vai para frente, tropeça de novo. E se cair, opa, beleza, caí. Aprendi o quê com isso aqui? Aí levanta e vai. Quando a pessoa quer. Agora, quando a pessoa não quer, no primeiro tropeço, não, isso não é pra mim não, aí vai pra outra coisa. E beleza, tá tudo bem, cada um faz o que quer, né? Eu gosto de pensar nisso, é interessante porque as pessoas têm muito do vou tentar. E o vou tentar, ele já começa como uma desculpa, né? Talvez a pessoa esteja fazendo por pressão ou porque acha que deva, Curiosidade. mas não quer. E aí ela diz, eu vou tentar. Mas já naquele intuito, eu vou falhar. Mas eu não vou dizer que eu não fiz. E aí não tenta mais. Né? Quando você quer, você diz, eu vou fazer. Ou quando você não quer, você diz, eu não vou fazer. Eu acho que isso é o correto, sabe? Você ser justo consigo e com as pessoas. Consigo mesmo. Sim, sim. Ser justo consigo mesmo. Então, assim, na música, uma coisa também importante é você não se apegar ao que os outros falam. A arte, ela é singular para cada um, né? Ela é de cada um. Cada Bom, um. e Renato, para finalizar, a gente tem um presentinho simbólico para você. Você trouxe, né, esse cordel maravilhoso para a gente. Obrigado. Vai ficar no coração de todo mundo. Então a gente tem uma caneca para você colocar na sua estante, para você beber um cafezinho, lembrar desse momento, porque eu tenho certeza que para quem está do outro lado da telinha, né, curtiu também esse momento tão filosófico, tão Deixar aqui do lado dos livros, aqui, ó, dos poetas aqui da região do Cariri. tão apaixonado, Obrigado, né? Jennifer. Que você gosta de tudo isso, você vive tudo isso. E a gente é quem agradece a sua presença aqui hoje, né? Marcando presença no nosso podcast Radionet e falando de toda essa trajetória brilhante, né? Que inspira, que move outros artistas, que move aqueles que sonham em um dia começar a expressar tudo o que pensam através da música, da poesia. Renato, muito obrigada pela sua presença. E nosso podcast Radionet fica por aqui, mas não se preocupa, logo logo a gente está de volta. Então, eu sou Jennifer Souza e esse foi mais um podcast Radionet. Um grande beijo e tchau, tchau.